Hoje, dia 12 de abril, nós vamos para a nossa segunda lição da nossa revista bíblica dominical, nossa EBD de todos os domingos. E nós temos um tema muito importante que nós precisamos aqui estar falando, enfatizando e também aqui explicando o que significa, né? Que é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Entenda, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E a sublimidade, a gente poderia substituir tudo isso por a excelência das bênçãos espirituais em Cristo. Lembre-se que não é de Cristo, é em Cristo. Tudo acontece em Cristo. Aqui é um evangelho cristocêntrico, Cristo no centro de tudo, né? E nós vamos ver que o texto áureo vem nos falar em Efésios 1 e 3 o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E a nossa verdade prática vem dizer: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Hoje nós vamos falar de coisas espirituais, vamos falar do céu. E essa revista ela vem falar, essa lição, justamente dessas questões do céu, onde Paulo vem enfatizar essa sublimidade das bênçãos de Deus, vai falar sobre predestinação, que é justamente a glória eterna de Deus, né? Que Ele antecipou tudo isso na nossa vida por essa graça, por esse amor que Ele tem por todos nós. E essa perfeição de Deus, essa excelência que Ele tem, dessas bênçãos que está em Cristo, e nós estamos incluídos dentro disso tudo. E Paulo vem enfatizar muito bem isso. E nós vamos fazer a nossa leitura bíblica, tá? Que está em Efésios, tá? Capítulo 1, versículo 3 e 4, e depois nós vamos passar para o 9 ao 14, que diz assim, eu vou ler na minha Bíblia, tá? E você lê na sua Bíblia também. Diz assim: Bendito o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha o que aqui diz o versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tomar e congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fôssemos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha o que é que diz o versículo 14 para encerrar. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Não sei se você prestou atenção. Em muitos versículos aqui, vem falar que ele está no controle, que a vontade é dele, que a glória é para ele. Então a gente vê que Paulo, ele aqui vem falar nessa carta aos Efésios dessa centralidade, dessa plenitude completa de Deus. E nós vamos entender tudo isso aqui na nossa revista bíblica dominical, né? Essa revista linda. Nós vamos ver que em Efésios 1 e 3, vamos dizer que o crente é apresentado como recipiente de todas as bênçãos espirituais. O crente ele é apresentado como recipiente de todas as bênçãos espirituais. O crente não precisa buscar, vamos dizer assim, coisas demais, ou bênçãos, vamos dizer, que vinha além de Deus, né? É como se você não tivesse conseguido alcançar algo de Deus. Mas o crente não precisa buscar bênçãos, ou seja, ociosas de Deus, ou bênçãos a mais de Deus, ou bênçãos que estejam na dispensação do Espírito Santo, além daquilo que ele já tem. Sabe por quê? Porque o crente deve apropriar-se daquilo que o Senhor, o Cristo, já nos deu. Sabe o que é que Deus já nos deu?
ele já nos deu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele já deu a Santa Trindade, então nós já temos isso tudo aqui. Então nós não precisamos buscar bênçãos a mais, né, de Deus. Nós não precisamos disso, porque nós já temos aqui tudo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui vem falar justamente dessas questões. Efésios 1:4 também diz que ele nos elegeu. Quando ele diz que ele nos elegeu, ele está falando que Cristo nos escolheu para ele. Não fomos nós que escolhemos a Cristo, entenda isso. Foi Cristo que escolheu a nós, porque ele nos elegeu. Então, em Efésios 1:4 vem falar que nós somos escolhidos por ele. Fomos escolhidos em Cristo, a escolha aconteceu antes da fundação do mundo. Então, Cristo pensou em nós. Então, nós já éramos, né, já estávamos na vontade do Senhor Jesus antes mesmo da fundação do mundo. Então, Paulo ele vem enfatizar muito bem tudo isso. Eu vejo que Paulo, ele aqui, ele vem transmitir também ao que ele vivenciou. Porque antes Paulo vivia na lei, né? Antes quando ele era Saulo. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, ele passa aqui a ser Paulo no sentido de que as escamas dos seus olhos caem e antes ele, que não tinha Cristo no centro de tudo, agora reconhece que Cristo é o centro de tudo e tudo passa a mudar na sua vida, assim como nós também passamos a reconhecer quando Cristo nas nossas vidas, sabendo que tudo é por Ele e para Ele e tudo é em Cristo, não é de Cristo, entenda, é em Cristo, então nós compreendemos, assim como Paulo, que esse evangelho é um evangelho onde Cristo está no centro e a sua plenitude também ela é aqui alcançada e é esse entendimento que Paulo teve, ele vem trazer para nós também. Olha só, Paulo não chega de qualquer jeito. Paulo não chega aqui falando de qualquer jeito. Ele primeiro chega adorando, falando que Deus é bendito. Olha só, digno de louvor é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, digno de louvor é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 1 e 10, nos fala da dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir todas as coisas no céu e as que estão na terra também. Olha só, dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir, né, as coisas que estão no céu e as que estão na terra também. O que quer dizer isso? Que tudo que está ligado, Cristo, tudo é em Cristo. Foi Cristo que fez tudo, Deus fez tudo. Então, em Cristo, nós reconhecemos toda essa convergência, né? E nós vamos ver que dispensação também aqui significa mordomia. O que é essa mordomia? É como se essa mordomia fosse confiada a nós, seres humanos, que um dia nós vamos alcançar todos os propósitos que Deus tem para o ser humano. Ou seja, esses propósitos de Deus vai alcançar a história humana, vai alcançar a mim, vai alcançar a você. Essa foi a questão aqui dessa dispensação, dessa plenitude dos tempos, ou seja, no decorrer dos tempos tudo isso será alcançado, no decorrer dos tempos tudo isso vai ser aqui, vamos dizer, vai ser não só alcançado, mas vai ser feito, vai ser, vamos dizer, vai convergir tudo isso concernente à vontade do Senhor Jesus. E aqui o convergir, que ele vem falar, amados, é todas as coisas que estão debaixo, ou seja, debaixo de Cristo. O céu está lá, mas a terra está debaixo de Cristo. Então, assim, essa convergência que ele fala aqui, tanto que vai acontecer nos céus e na terra dessa dispensação, ele fala que tudo é desfrutado pela essa história humana, mas tudo debaixo de Cristo. Inclusive nós cristãos que estamos debaixo dessa dispensação, debaixo dessa convergência de Cristo, debaixo dessa mordomia no qual levará o propósito de Deus para nós alcançarmos, para ser alcançados pelo ser humano. Todas as coisas debaixo de Cristo, inclusive nós cristãos. Olha que lindo. O que eu quero dizer também aqui, uma coisa muito importante, é quando o indivíduo, quando o homem, ele não tem Cristo, ele está em desarmonia com o projeto de Deus. Eu vou falar, repetir isso, porque eu escrevi e quero que você também traga isso para a sua memória, para o seu coração. O indivíduo que não tem Cristo está em desarmonia com o propósito do Pai.
Então é em Cristo que tudo tem harmonia, é em Cristo que a música dá certo, a melodia dá certo, a letra dá certo e tudo caminha bem. Então quando esse indivíduo está fora de Cristo, ele não reconhece e não está ali dentro desse propósito, o que é que acontece? Ele está em desarmonia, né? E a gente vai ver também que no decorrer da lição, que ele vai falar sobre a nova condição humana. Que nova condição é essa, depois de tudo isso? O que a gente vai ver é que teve uma queda, houve uma separação, mas houve também uma nova condição humana, uma nova condição que Deus vai trazer para nós. E essa expressão diz aqui, em Cristo significa que somos abençoados em todas as bênçãos espirituais. Lembre-se de uma coisa, aqui não vem falar de bênçãos materiais, mas todo o tempo está falando sobre as bênçãos espirituais que o ser humano alcança. Não porque ele é bom, mas porque Cristo pensou antes da fundação do mundo e ele predestinou a tudo isso. Ou seja, ele pensou em tudo isso antes da fundação do mundo e pela sua graça nós somos alcançadas. Deus nos deu esse presente para que nós pudéssemos alcançar todas as bênçãos que através da cruz do Calvário, que é justamente aqui essa condição, né, essa nova condição que foi imposta de que o Calvário nos liga novamente a Cristo. E não só isso, o Calvário nos liga novamente a Cristo, mas também que a nossa conversão, o nosso aceitar, a nossa conversão que nós temos com Cristo também nos coloca dentro dessa condição. Não é só o Cristo que foi crucificado, o Calvário que aconteceu, né? Pelo amor que ele teve pela humanidade, que o Pai enviou o seu Filho para que ele fizesse todo esse sacrifício aqui. E Cristo obedeceu ao Pai para que nós tivéssemos esse acesso, novamente, esse livre acesso, que nós sabemos que tudo, o véu foi rasgado, eis que tudo se fez novo e nós tivemos livre acesso ao Pai. Mas também essa conversão que nós temos, entendendo também que só quem está em Cristo, que tem essa conversão, é que participa dessas bênçãos espirituais, né? E a outra coisa que fala é sobre a questão da plenitude dos tempos, que é a convergência também, ou seja, o universo, o céu, a terra estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Essa plenitude dos tempos, essa convergência vem falar de universo, vem falar de céu, e de que o universo e o céu, eles estão dentro dessa submissão e autoridade do soberano Deus, do soberano Cristo. Toda essa plenitude vem alcançar no decorrer dos tempos. Houve uma ruptura em Adão, houve uma ruptura, veio o pecado, fomos separados, né? O homem foi separado devido ao pecado, houve uma ruptura ali. Mas houve uma restauração completa em Cristo na cruz do Calvário. Eu vou repetir, houve uma ruptura em Adão, mas houve uma restauração completa em Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja, entenda, Cristo é o cabeça da igreja, mas Cristo também é o cabeça do universo. Lá em Efésios 1, versículo 21 ao 23, vem falar sobre essas condições. Cristo é o cabeça da igreja, mas Cristo é a cabeça do universo. O que é que eu quero dizer com você com isso? Que tudo gira em torno de Cristo. O evangelho cristocêntrico, o universo gira em torno de Cristo. É em Cristo que tudo é formado, é em Cristo que tudo é vivido, é em Cristo que há essa completa plenitude por causa do evangelho em que Cristo vem aqui nos reconciliar novamente através do Calvário e através da nossa conversão em Cristo. Paulo, ele passou por tudo isso e aqui Deus revela para ele tudo isso e ele vem passar para nós como nós devemos viver nessa plenitude, reconhecer a soberania do poder do Espírito Santo de Deus. Essa plenitude do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que os três andam juntos, amados, mas sabendo que um só é Deus. Nós vamos ver também que as bênçãos faladas de Paulo, elas são espirituais. Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou para sermos filhos.
Ele remiu-nos pelo sangue de Cristo, revelou-nos a palavra da verdade e diz mais, selou-nos com o Espírito Santo de Deus e garantiu essa validade dessa promessa lá em Efésios 1 e 14. Então nós estamos dentro da promessa e compreendendo aqui essa plenitude também, essa sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, a excelência de Cristo, tudo é em Cristo, entenda isso. Paulo, no capítulo 1 e versículo 12, vem falar também das bênçãos designadas, não só para os judeus, mas também para os gentios. Ele fala que ele veio para os seus, né? A palavra de Deus aqui fala sobre a questão do louvor e a glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são designadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, por Paulo, muda de pronome. Nós, ele, os judeus, para o vós, os gentios. O que quer dizer aqui? Que esse evangelho, a partir do momento, ele era para os judeus, veio para os judeus. Essa promessa continua para eles também, mas quando ele coloca o vós aqui, inclui os gentios, onde o evangelho foi anunciado e que a partir do momento em que as pessoas aceitaram Jesus, que acreditaram que Cristo é o Filho do Deus Altíssimo, Deus vivo, então eles são herdeiros dessa promessa também. A partir do momento que nós reconhecemos Cristo como Filho de Deus e somos herdeiros dessa promessa, nós estamos inclusos também nas promessas de Cristo. E entendemos que esse evangelho nos alcança, não porque nós somos um, mas pelo amor, pela graça de Cristo. E quando nós reconhecemos também que Cristo é o Filho do Deus Altíssimo. Eu quero falar aqui também que na nossa lição fala sobre o selo do Espírito Santo, né? E também o penhor da nossa herança. Eu quero falar sobre essas duas coisinhas para nós podermos entender também melhor. O selo do Espírito Santo, amados, aqui vem enfatizar que nós somos selados, que nós somos propriedades particulares de Deus. Selo é quando a gente vai lá, sela uma carta, selo é uma propriedade. No tempos antigos as pessoas selavam e tinha a questão de que ali era a sua propriedade. E dentro dessa minha colocação, eu quero aqui dizer para vocês que nós somos propriedades particulares de Deus. Olha que coisa mais linda! Nós somos propriedades particulares de Deus. E isso acontece através do selo do Espírito Santo, através do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O Espírito Santo, ele nos regenera e nos purifica. O Espírito Santo santifica o pecador, mas também convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou repetir, o Espírito Santo, ele regenera e purifica. O Espírito Santo santifica o pecador, mas também o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E esse selo que faz-nos entender que o selo do Espírito Santo nos conduz e nos coloca aqui dentro da vontade como propriedade de Deus. Nós somos propriedades exclusivas do Cristo, do Deus Altíssimo. E sobre o penhor, o que seria isso? O penhor, amados, é como se fosse uma garantia que é nos dada, que é nos imposta, que é nos entregue. Qual o penhor da nossa herança ou da nossa esperança? Qual é essa garantia que nós temos? Eu faço essa pergunta para você. Fomos comprados por Cristo. O Espírito Santo é a garantia dessa redenção. Teve o início, mas também será completado em nome de Jesus. Eu vou repetir. Qual o penhor dessa esperança? Qual o penhor dessa garantia que fala em Efésios 1 e 14? Fomos comprados por Cristo. O Espírito Santo é a garantia dessa redenção. Teve o início, mas eu quero te falar que vai ter também uma complementação, ou seja, vai ser completado tudo, porque Deus é completo, Ele é princípio e Ele é fim também. Deus é triuno, Ele é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Eles são três pessoas, mas um só é Deus. Então esse evangelho ele é completo, esse selo, esse penhor, essa esperança. E tudo isso vai acontecer, sabe como? Para o louvor da sua glória, para o louvor da glória de Deus, para o louvor daquele que é eterno, para o louvor daquele que começou
daquele que nos predestinou, aquele que fez com que nós pudéssemos alcançar tudo isso, que pensou em nós antes da fundação do mundo, mas que nos selou através do Espírito Santo de Deus e nos deu essa garantia, esse penhor de que nós somos comprados por Cristo, de que o Espírito Santo é a garantia dessa redenção e teve início e será completado, porque Deus é bom. E quando nós reconhecemos e entendemos isso, nós temos essa garantia de que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. Aquele que começa, aquele que continua no meio do caminho, mas também aquele que completa, porque a obra de Deus, ela é perfeita. Isso, amados, significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Está lá em Efésios 1:14. Mas isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre. Ou seja, independente da sua conduta, mas que a redenção está validada nos efeitos em Cristo, que permanece fiel. Cristo não pode mudar. Cristo, Ele é fiel em tudo. Cristo, Ele não pode mudar a condição que Ele é amor, Ele é plenitude, Ele é Espírito, que a triuna, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão juntos, mas todos completos é Deus, aqui regindo o universo, regindo a terra, regindo o céu, governando tudo. Então, tudo está em Cristo. E eu quero aqui voltar para o tema da nossa lição. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo é a perfeição, a excelência das bênçãos espirituais em Cristo. Então, tudo é em Cristo, amados. Falei para todos vocês aqui que fomos separados, através de Adão ali, como tudo começou, como tudo aconteceu, aliás. Mas nós somos regenerados, resgatados em Cristo, e isso é o que importa. E fala também sobre a nossa predestinação, aquele que foi destinado por Deus à glória eterna, ou seja, antecipadamente. Então, Cristo, Deus, o Filho, o Pai, o Espírito Santo está no controle de todas as coisas. E quando a gente une tudo isso e reconhece que Deus está no centro de tudo isso, regindo o universo e regindo o céu e a terra, na plenitude dos tempos, nós sabemos que as bênçãos de Deus vão nos alcançar e os propósitos de Deus, eles vão alcançar a humanidade. Se nós estivermos no propósito de Cristo, nada vai ser desordenado na nossa vida. Mas se você não estiver, você precisa reconhecer essa excelência, essa perfeição de Cristo, essa excelência das bênçãos espirituais em Cristo, para que você possa participar dessas bodas, vamos dizer, dessa vontade de Deus, desses propósitos de Deus que serão alcançados, que um dia nós vamos alcançar também a vida eterna. Eu vou repetir, Ele é o princípio de tudo. Ele é aquele que predestinou, é aquele que pensou para a glória eterna antecipadamente, mas Ele é a perfeição, Ele é a excelência e as bênçãos espirituais estão em Cristo. E isso tudo é propósito de Deus, para que na plenitude dos tempos nós todos possamos alcançar e viver aquilo que Cristo tem para nós. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter mais intimidade, como Paulo aqui teve essa intimidade com Cristo, e reconhecermos que Cristo é o Senhor das nossas vidas. E nós podemos também assim fazer com que entendamos que a soberania de Cristo, ela rege todo o universo, mas rege também as nossas vidas. E assim nós vamos alcançando as promessas e os propósitos de Deus, aqui na terra, também no céu, quando Ele vier buscar a sua igreja. Que Deus nos abençoe e com certeza no próximo domingo, a Escola Bíblica Dominical, teremos mais uma nova lição. Amém?